antigas. É sobre isso que eu quero falar, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 16. Amados, enquanto você abre, deixa eu compartilhar algo com você. Não tem nada melhor do que no primeiro horário do dia, você falar com Deus. Não tem nada melhor do que você entrar para o quarto e ouvir o que Deus tem para dizer a seu respeito. Não o que você acha, o que você pensa, o que você quer. É o que Ele acha, o que Ele pensa e o que Ele quer. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 16, diz assim: unja também Jeú, filho de Nins, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, para suceder a você como profeta. Até aí, tá bom. Quero que você preste bastante atenção naquilo que o Senhor tem para falar com você. A palavra do Senhor, ela está dando um eco aqui, hein? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o Senhor nosso Deus, Ele vai cumprir com uma palavra de um profeta. Esse profeta é Elias. Está dando um negócio esquisitoso aqui. Esse profeta é Elias. Elias vai até o rei Acabe, indo ele até o rei Acabe, ele vai dizer que não vai haver chuva nem orvalho durante alguns anos. O Senhor então vai orientar Elias para que Elias saia daquele lugar e vai para a torrente do Querite. Aquela água seca, o Senhor então vai orientá-lo a ele a ir a uma viúva, para que ela pudesse ali alimentá-lo. A Bíblia diz também que os corvos vão alimentar Elias. Elias é um escolhido do Senhor, é um separado do Senhor, é um ungido do Senhor. Elias é um profeta do Senhor. E a palavra do Senhor me diz que certa vez, o rei chamado Acabe vai querer tomar posse de uma vinha que ele não tinha direito. Por que ele não tinha direito? Porque a vinha era de Nabote, e Nabote havia herdado aquela vinha como herança. A Bíblia diz então que Elias é visto por Acabe como aquele que é contra o reinado de Acabe. Porque assim também são muitos. Quando as pessoas são chamadas por Deus para exercer esse ofício de profeta, muitos não gostam. Porque o profeta de Deus não fala aquilo que o povo quer, mas fala aquilo que o povo precisa. Porque Deus sabe aquilo que o povo precisa. E Elias era um desse. Falava aquilo que o Senhor ordenava e falava aquilo que o povo precisava, amando do Senhor. E Acabe não gostava. A Bíblia diz então que Acabe vai chegar em casa e vai contar para sua esposa por nome de Jezabel aquilo que Elias disse, aquilo que Elias falou da parte de Deus. Jezabel não gosta, e por Jezabel não gostar, ela vai dizer que agora ela vai matar Elias. A Bíblia diz que Elias então vai fugir. Elias vai ficar com medo. Mas a palavra do Senhor me diz que quando Elias está pedindo a morte, o Senhor nosso Deus então vai enviar o anjo do Senhor. Olha como que Deus cuida dos seus. A Bíblia diz que o Senhor vai enviar um anjo vai alimentar Elias. Vai ter pão, vai ter água. E a palavra do Senhor vai me dizer, que o Senhor vai dizer para Elias: Elias, levanta-te daí, porque a tua jornada ainda é longa. Há muitas coisas que eu tenho que fazer através da sua vida. Eu vou repetir isso aqui. Elias, a tua jornada ainda é longa. Há muitas coisas que eu tenho que fazer através da sua vida. Elias, você não pode parar, Elias. Elias, você também não pode pedir a morte, Elias, porque o que eu tenho para fazer na sua vida ainda é muito grande, Elias. Tem Elias aqui? Se você entrou aqui querendo parar, eu tenho uma palavra de Deus para você.
que enquanto você pedia a Deus para parar, o Senhor nessa noite mandou um anjo para te dar água e pão. A água é o próprio Deus, o pão é o próprio Deus, porque Ele diz que Ele é água viva, e Ele diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. O que você precisa é de Deus, o que você precisa é da presença de Deus, o que você precisa é do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz então que Elias levanta, Elias está alimentado, e a ordem do Senhor é para Elias: Elias, eu preciso que você unja Eliseu como seu sucessor. A minha pergunta para a amada igreja é: enquanto o Senhor está falando para Elias, Eliseu sabia alguma coisa? Vou repetir. Enquanto Deus falava com Elias, Eliseu sabia daquilo que Deus estava falando com Elias a respeito da sua vida? Não. Então eu tenho algo de Deus para dizer para você, que tem muitas coisas que Deus vai fazer na sua vida, que Ele já orientou os seus servos para ir até você, para falar a você o que Ele tem preparado para você. Eliseu não sabia, mas Elias sabia, e a ordem de Deus era para Elias ir até Eliseu. Agora nós estamos num tema de bagagens antigas, que no sentido figurado a expressão se refere ao acúmulo de experiências. Presta bem atenção, bagagens antigas, no sentido figurado, quer dizer acúmulo de experiências, quer dizer traumas, quer dizer crenças, quer dizer sentimentos que uma pessoa carrega do seu passado. Agora grave o que eu vou estar dizendo agora. Se você quer viver o novo de Deus, tem que desapegar das coisas antigas que você já conquistou. Se você quiser viver o novo de Deus, você vai ter que desapegar das coisas antigas que você conquistou. Para você viver o novo de Deus, você vai ter que se desprender daquilo que te prende até agora. Se você quer viver o novo de Deus, você vai ter que se desprender daquilo que te prende até esse momento. Para você viver o novo de Deus, você precisa deixar para trás as bagagens antigas que você carrega e usa até hoje. Não só as que você carrega, as que você também usa até hoje. Para viver o novo de Deus, você precisa se desprender, você precisa desapegar, você precisa deixar para trás as bagagens antigas. Quem quer viver o novo de Deus, não pode se apegar às coisas antigas que conquistou. Para viver o novo de Deus, eu preciso me desapegar. Presta bem atenção nisso aqui. Do trabalho que eu aprendi com os meus pais. Há certos chamados na minha vida e na sua vida, que é o chamado de Deus, que será necessário você desapegar daquilo que o seu pai te ensinou a fazer, do costume que você criou, e um costume familiar. Você também vai ter que desapegar, não somente desse costume, mas também das ferramentas que você aprendeu a executar. Só que tem gente que tem medo de fazer aquilo que Deus ordena, porque confia mais na habilidade que o pai deu. Se você quer viver o novo de Deus, você vai precisar
de desapegar das ferramentas de trabalho que você usa. Que você usa. Para viver o novo de Deus, você também vai precisar de deixar os sentimentos adquiridos no local de trabalho. Tem pessoas que não conseguem largar o local de trabalho. Tem pessoas que a sua bagagem é só o trabalho. Aí eu fiz isso ontem, eu fiz isso antes de ontem. Naquela época eu conquistei aquilo, naquela época eu conquistei outra coisa. E não quer viver o novo de Deus. Desapegue dessa ferramenta que você carrega até hoje. Desapegue também desse local de trabalho que você diz que foi ele que deu tudo para você. Desapegue também das pessoas desse local de trabalho, porque tem pessoas que não conseguem se desvincular de um trabalho, porque ali criou um ambiente de amor, um ambiente legal, um ambiente prazeroso. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você, que para ter porção dobrada do Espírito, não pode haver apego nenhum. É por isso que eu sou ousado para dizer que muitos aqui não têm. E não terá porção dobrada do Espírito. Porque não consegue perder o carro. Não consegue perder a casa, não consegue deixar a família, não consegue deixar a mãe, não consegue deixar o pai, não consegue deixar o filho, não consegue deixar, e aqui eu vou ampliar, não consegue deixar as aplicações que tem, não consegue deixar as ferramentas que traz benefício para ele, não consegue, porque a sua confiança não está verdadeiramente em Deus, está naquilo que ele já obteve. Está naquilo que ele já tem. E ele então, por ter medo, por não confiar em Deus, ele não quer viver o novo de Deus. Mas você já prestou atenção? Que toda hora essa pessoa diz, eu quero viver o novo de Deus. Só que toda pessoa que vive o novo de Deus, ela vai ter que abandonar algo que Deus vai ordenar. E você não quer abandonar. Se a sua mãe ligar aí agora, ou seu pai ligar aí agora, que está passando mal, você não quer nem saber se você está cultuando a Deus ou não. Você deixa isso aqui e vai embora. Sentimento, apego, demonstra desconfiança em Deus e parece que Deus não está no controle de nada. Há 2 semanas Deus tem falado nessa igreja sobre morte. Ontem eu fui no velório de mais um. Falta 2 daqueles que Deus falou comigo. Falta 2. Um desses é o meu pai. Um desses é o meu pai. Fui lá, não levou nada. Não levou a casa do condomínio, não levou carro, não levou esposa, não levou nada. Nada. Foi o pai da Luciana, da psicóloga. E quero aqui parabenizar a Bruna, a Daniane, e eu representando a igreja, todos vocês, estive lá no velório. Não levou nada. E às vezes nós não queremos viver o novo de Deus, porque nós estamos apegados àquilo que Deus falou que não era para nós nos apegarmos. Não desapega. Para viver o novo de Deus, eu preciso deixar para trás tudo o que me prende. Eu vou perguntar para você, o que te prende? São as experiências do passado? São os sentimentos maternos, paternos, familiares? É o local de trabalho? É a ferramenta de trabalho? Ou aquilo que Deus proporcionou para você através das conquistas que vieram pela habilidade que Deus te deu? Porque tudo foi Deus que deu. Você não conquistou nada. Eu não conquistei nada. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. É Ele. Tudo é por Ele e para Ele.
E eu vou perguntar de novo. O que é que está te prendendo? O que é que te prende? Você precisa pensar. Porque a promessa de Deus para nós é viver o novo. E só vai viver o novo aquele que se desprende do velho. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É novo. O que Deus tem para nós é algo novo. Aquilo que meus olhos não viu, ouvido não ouviu, não subiu ao coração de homem algum, o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Não é para qualquer pessoa. E quais são as pessoas que amam? De todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e de toda a tua alma. Tem gente dizendo que vai viver o novo de Deus, mas não deixa aquilo que o Senhor ordenou para ele deixar, ou para ela deixar. Eu estou aqui para dizer, você não vai viver o novo de Deus desse jeito. Porque para viver o novo de Deus tem que ter renúncia. Continuando. Se é o sentimento, se é o local de trabalho, se é as ferramentas, ou será que é a forma como você trabalha que te prende? Será que é os bens conquistados através desse trabalho? Será que é a vida que ele te proporciona? O trabalho? Será que é? Será que é isso que te prende? Será que é isso que não deixa você viver o novo de Deus? Ou é aquilo que os outros vão falar? Porque tem pessoas que estão presas naquilo que os outros irão falar. Tem pessoas deixando de fazer ou abandonar aquilo que Deus mandou abandonar, porque está com medo da mãe reclamar, está com medo do pai reclamar, está com medo da sogra, do sogro reclamar, está com medo do filho reclamar, está com medo da esposa reclamar. Querido, eu sou um pastor que eu passei por tudo isso. Minha mãe reclamou e reclama até hoje. Meu pai reclamou e reclama até hoje. As minhas irmãs a mesma coisa. Mas é o preço que eu decidi pagar para ter algo que muitos não têm, que é a comunhão com Deus. É o preço. Para viver o novo de Deus, tem que pagar o preço. Qual que é o preço? Renúncia. Renúncia. Esforço. Tem que ter. Me perdoe, mas essa geração que está vindo agora não é uma geração de renúncia, é uma geração só de conquista. Eu quero ver na hora que o anticristo manifestar e se apoderar de tudo aquilo que é seu, porque ele vai se apoderar daqueles que permitirem o número da besta, daqueles que não tiver o número da besta, porque quem tiver já é dele. E aí, você vai preferir o número da besta? Ou você vai continuar servindo o Senhor? Sem ter casa, sem ter carro, sem dinheiro, não vai aceitar, você não vai ter e tal. E aí? Mas vamos aqui. Porque a Bíblia diz, voltando ao texto, que o Senhor havia dado uma ordem a Elias. E o que Elias vai fazer? Ele vai em direção a Eliseu. Ele vai em direção a Eliseu. Presta bem atenção. Enquanto Elias está indo em direção a Eliseu, Eliseu estava fazendo o quê? Trabalhando. Arando a terra. Enquanto Elias ia fazer aquilo que Deus ordenava, Eliseu estava trabalhando no campo, arando a terra, com parrilha de bois, e a Bíblia diz que ele conduzia esse serviço. Eliseu não sabia aquilo que iria acontecer com ele.
Eliseu não sabia aquilo que Deus já havia preparado para ele. Estava ele trabalhando como um dia normal. Eliseu não está sabendo daquilo que Deus determinou para a sua vida. Eliseu não sabe que ele vai ter que deixar, presta bem atenção, Eliseu não sabe que ele vai ter que deixar para trás tudo que ele viveu até o momento que Elias chega. Porque é fácil falar que Eliseu tinha porção dobrada. É fácil contar a história de Eliseu e ver aquilo que Deus fez através de Eliseu. Mas eu quero nessa noite mostrar a você que ele deixou para trás aquilo que poderia lhe prender. Sentimento, lugar de trabalho, ferramenta de trabalho, pai, mãe e todo o seu povo. E nós estamos achando que teremos a presença de Deus extraordinária como ela é, levando conosco bagagens antigas. Não vai. Não vai. Olha só, Eliseu não sabe que no lugar das parelhas de bois, Deus vai dar a ele uma capa. Elias não sabe. Eliseu não sabe, perdão. Quem sabe é Elias. Elias está indo para cumprir aquilo que Deus ordenou. Eliseu não sabe. Eliseu não sabe. Ouça, tem coisas que você ainda não sabe, mas que Deus já determinou para a sua vida. Agora vai doer um pouquinho. Eliseu não sabia, mas quando a capa é lançada, ele entende. Eu vou repetir. Eliseu não sabia, mas quando a capa de Elias é lançada sobre Eliseu, a Bíblia diz que ele vai entender. Sabe qual que é o grande problema? É que você ainda não entendeu aquilo que Deus determinou para a sua vida. Porque no dia que você entender, aí você vai ser como Eliseu. E sabe quando você vai entender? Quando você sentir a capa de Elias caindo sobre você. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que a capa de Elias, ou seja, o chamado de Deus como sucessor, ainda não caiu sobre você. Porque se tivesse caído, você faria como Eliseu fez. Porque a Bíblia diz que Elias vem, lança a capa sobre ele, e Eliseu vai dizer assim: olha, permita eu dar um beijo na minha mãe, no meu pai, despedir. Elias vai dizer: você sabe o que sucedeu a você. Só renuncia às bagagens antigas aquele que entende aquilo que Deus tem preparado para ele. Ei, só renuncia às coisas antigas aquele que recebeu verdadeiramente o chamado de Deus pelo poder do Espírito Santo. Eu pouco me importo, me perdoe a expressão, porque para muitos vai dizer assim, é uma falta de consideração de amor. Mas eu vou dizer dessa forma: eu pouco me importo com o que minha mãe fala ao meu respeito quanto à obra de Deus e à igreja. Eu pouco me importo o que é que meu pai fala. Eu pouco me importo o que é que as minhas irmãs falam. Sabe por quê? Porque é Deus que me dá salvação. Foi Deus que me resgatou. Foi Deus que me chamou. Agora, se você tem esse sentimento acima de Deus, a Bíblia diz que você não é digno. Quem ama mais pai, mãe, eu sei que você não está apto a ouvir isso, mas é preciso ouvir. A Bíblia diz que certa vez o Senhor deu duro sermão, e a Bíblia me diz que o povo começou a dispersar, mas teve um que diz: para onde irei? Eu sou esse. Eu sou esse, que não vá segundo a influência de outros que não querem renunciar. Eu sou desse.
Recentemente o Israel Felipe teve numa casa de uma parente minha tia. Conversa com Israel Felipe, o que é que a minha tia falou, daquilo que minha mãe fala sobre mim com Deus e a obra de Deus. Luizinho não tem vida. Luizinho não vai mais no meio familiar. E assim é na minha família e na família da minha esposa. Luizinho não vai mais. Luizinho não mais participa. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que perder a sua vida aqui, ganha lá. Aquele que ganhar a sua vida aqui, perdê-la. O reino de Deus é tomado por esforços, e aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Presta bem atenção, para renunciar tem que ser homem macho, tem que ser mulher, ó. Agora esses Nutelinha aí, irmão, não dá não, não desce não. Que renúncia é essa que não tem mudança e transformação de vida? Olha só para Eliseu, recebe ele a capa, sabe o que ele vai fazer? Ele vai retornar para a sua casa e vai dizer: pai, mamãe, hoje é meu último dia com a senhora e o senhor. Papai, mamãe, hoje eu estou deixando os ensinamentos que o Senhor me deu para trabalhar. Também estou deixando a ferramenta que o Senhor me ensinou a trabalhar. Olha, hoje eu também estou deixando tudo aquilo que eu conquistei. Inclusive, eu vou pegar aquilo que é ferramenta minha de trabalho e vou fazer um churrasco. Porque eu vou mostrar para você, papai e mamãe, e para todo esse povo, que aquilo que Deus tem preparado para mim é melhor do que eu vivi até hoje. Sabe qual que é o seu problema? O seu problema é que você acha que o melhor são as coisas materiais. É por isso que quando o capeta manifesta em qualquer igreja, você não tem coragem de orar, de expulsar, saia correndo de dentro da igreja. Olha para Eliseu. Olha para Eliseu. Tão temível como Elias foi. Aonde passava o povo tremia. Por quê? Porque quando lançou a capa sobre ele, Elias disse: você já entendeu. Vai lá, despede e volta. Deixou trabalho, deixou sentimento, deixou local de trabalho, deixou ferramenta de trabalho e também deixou o seu povo. Para quê? Para seguir Elias. Eu vou perguntar, ele conhecia Elias? Ele era amigo de Elias? Mas ele, quando recebeu a capa, ele sabia que Elias era homem de Deus. Vou perguntar, vai doer um pouquinho. Qual é o falso profeta que lançou a capa sobre você? Porque profeta que é profeta de Deus faz aquilo que Deus ordena e não aquilo que você quer. Profeta que é profeta de Deus não fala aquilo que seu coração deseja, mas aquilo que o coração de Deus manda. Qual é o falso profeta? Vou piorar. Qual é o falso pastor? Qual é o falso missionário? Qual é o falso evangelista? Qual é o falso presbítero? Qual é o falso apóstolo que diz que você vai ser, que você é, se não há renúncia na sua vida? Isso é para todos nós essa palavra. Toma cuidado, nem toda capa é de Elias. Toma cuidado. Que capa é essa que não gera renúncia? Como que eu vou assumir a sucessão de uma pessoa se não há em mim a mesma coisa que aquela pessoa fez? Como? Olha para Elias, perseguido. Olha para Elias, chicoteado. Olha para Elias, poucos amigos. Agora tem gente que diz que tem um chamado de Deus e vive cheio de amigo. Isso é mesa de Jezabel, profeta de Azer e de Baal, só fala aquilo que ela quer. Não, homem que é homem de Deus e mulher que é mulher de Deus, com todo respeito, não está nem aí por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa. Ele sabe aquilo que Deus falou.
Olha só, tem pessoas que não vêm aqui nessa igreja mais, sabe por quê? Porque eles dizem que eu sou matador de alma. Mas por que matador de alma? Porque Deus só me revela a morte. Medo na pessoa. Porque acha que vai morrer. Agora, quando Deus fala para mim que vai morrer, vai mesmo. Se um dia Deus me usar para ir até você e falar que você vai morrer mesmo. Mas se Ele não falar, pode ter certeza que eu não vou falar. Porque quando é homem de Deus, Ele fala e as coisas acontecem. Deus falou, terça-feira passada. O que eu disse? Olha, o ambiente aqui está de morte. Vai dar ruim. Já foi 3. Menos de 15 dias. Rápido. Ligeiro. Está lá Eliseu. Fazendo churrasco. Despedindo do povo. Para quê? Para fazer aquilo que Deus ordenou. Em nome de Jesus. Deixa tudo que te prende. Para que você possa fazer o novo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa. Você não tem que deixar aquilo que eu estou te ordenando. Você tem que deixar aquilo que o Espírito Santo mandou você deixar. Porque só Ele sabe aquilo que te prende. Eu estou pregando a palavra, mas quem sabe aquilo que te prende é o Espírito Santo de Deus. Ele sabia o que me prendia. E hoje não me prende mais. Então Ele sabe. Olha só. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, Eliseu entende o que foi feito. Ouça, quem entende o que Deus faz, não questiona o chamado e nem fica apegado naquilo que tinha. Vou repetir. Quem entende o que Deus fez e faz, não questiona o chamado e nem fica apegado ao que tinha. Quem entende o que Deus faz, não fica apegado aos sentimentos, ao lugar e às coisas materiais. Quem entende o que Deus faz, deixa tudo para viver o novo de Deus. Deixa eu orientá-los, porque às vezes as pessoas são ignorantes. Em nenhum momento eu ordenei você a largar tudo que você tem. Só o Espírito Santo pode te convencer, se você permitir, a largar o que você tem. Eu só estou mostrando para você biblicamente, que se você quer viver o novo de Deus, eu quero porção dobrada, quero sinais, prodígios, maravilhas, nossa, eu quero ter comunhão. Se não fizer o que o Espírito Santo ordena, não tem. Não tem, irmão. Não tem. Deixe aquilo que o Espírito Santo ordenou a você deixar. Talvez para você é coisa pequena, coisa boba, não tem nada a ver. Ele vai falar para você que tem muito a ver. Eu vou repetir aqui os meus exemplos para você tentar ouvir a voz do Espírito Santo dentro daquilo que Ele já te pediu. Quando eu comecei a entrar para o quarto, ele disse: paga todo mundo porque você é um enrolado. Quando eu entrei para o quarto, ele disse: para de chamar as crianças por apelido, porque cada uma tem nome. Eu não chamo ninguém por apelido, eu chamo pelo nome. Quando eu entrei para o quarto, ele disse para mim: para de ver Praça é Nossa, para de ver Zorra Total, porque tudo é pornografia. Na época, eu ficava brincando do Tique Bitoca, né? Bit Bitoca, lembra? Do Tom Cavalcante. Eu ria, imitava. No dia que eu entrei para o quarto, ele disse: isso não me glorifica.
Palavrão nunca fui de mesmo de falar. Aí ele disse, ó, Mineirão não é pecado, mas lá também não é seu lugar. Rádio Itatiaia também, para de ficar ouvindo isso, não edifica em nada. E ele foi falando. E eu vou falar, ó, afasta de fulano e de ciclano. Ó, não quero que você vá mais lá naquele lugar. Ó, não quero que você faça isso, ó, não quero. E o povo só marretando. Só marretando. Teve uma situação muito complicada. Vou até tirar aqui para não dar problema. Nunca mais eu voltei. E é família. E é família. Só que isso, você não vai ouvir aqui no púlpito, no altar. É só quem entra no secreto. É só quem vai para o quarto. Você não sabe o que é ouvir que você está endemoniado, sendo você cheio do Espírito Santo. Você não sabe. Você não sabe o que é ser maltratado, sendo você cheio do Espírito Santo. Você não sabe. Não sabe. Só vai conhecer essas coisas quem está disposto a fazer aquilo que Deus ordenou. O Espírito Santo, ele é tão tremendo, que certa vez, o meu cunhado não estava na igreja, ele bebeu. E eu descendo a rua a pé para ir embora, eu estava indo na padaria comprar um pão à tarde. Ele me parou e disse assim, tonto, você só será grande, como você já é, porque você não dá ouvido àquilo que os outros falam. Porque o maior problema não é fora, o maior problema é dentro de casa. Eu fui ridicularizado dentro da igreja, no meio cristão, por eles acharem que eu estava endemoniado, por eu não praticar aquilo que eles sempre praticaram. Se você quer viver o novo de Deus, você vai ter que enfrentar o seu pai. Na renúncia, não é discussão não, na renúncia. Sua mãe, ambientes de primos, vai ter. Até que o Espírito Santo venha moldar você, estruturar você, para permitir você ir a esses lugares, não para participar, mas para gerar vida, aonde não há vida. É diferente. Mas para isso, entra para o quarto, fecha a porta. A Bíblia diz que todas as vezes que Elias mandou Eliseu ficar, ele não ficou. Não, eu vou junto. Mas eu vou lá para Jericó. Não, eu vou também. Mas eu vou também. E ele foi tão ousado que ele teve a ousadia de pedir porção dobrada do Espírito de Elias. E a Bíblia diz que ele vai receber. E com uma condição, tem que ter visão de Deus. Tem gente recebendo as coisas que não tem nem visão de Deus. E está falando que é Deus. Se você vê, Eliseu, tudo o que você está me pedindo, se você vê, você vai receber. A Bíblia diz que ele viu. Por que ele viu? Porque quem renuncia vê aquilo que os outros que não renunciam não vê. Por que eu falo algumas coisas aqui e vocês não gostam? É porque a visão de vocês estão limitada. Não são todos, mas na sua maioria são limitadas. Vocês não conseguem ver como precisa ser visto. É por isso.
nós iremos para casa, mas saia daqui refletindo. Quanto tempo você gasta trabalhando no dia? Qual é o esforço que você faz para trabalhar? Por causa do dinheiro, por causa da casa, para conquista. Estou falando que isso é errado não. Quero mostrar a você o nível de esforço que você faz para estar com Deus. Quanto tempo você gasta? Se alguém da sua família passar mal, você sair daqui, chegando lá na policlínica, não tem ninguém para atender, você fica lá quantas horas? Quanto tempo você gasta no churrasco da igreja? Sem pegar na Bíblia, sem orar, sem jejuar. E eu vou falar do aniversário da igreja. Estou mostrando. Quanto tempo você gasta com seu filho e como você gasta com o Espírito Santo? Pastor, mas isso é um absurdo. Jesus deixou tudo para se fazer homem. A sua mãe, seus irmãos, seu pai, sua mãe, seu pai foram procurá-lo. E o que ele disse? Minha família, meus irmãos, são aqueles que ouvem. Ah? Jesus. Enquanto todo mundo estava na festa, Jesus estava onde? Aqui é o contrário. Se tiver festa, deixa de vir para o culto, vai para a festa. Jesus, Maria lá, pipipi, e Jesus, na casa do Pai, orando, lendo a palavra. E nós? O quê? Amanhã tem culto, hoje não tem problema não. Bagagens antigas têm que ser deixadas para trás. É isso. Não é uma palavra que vai tirar um glória a Deus, um aleluia, mas é necessária. Porque o que o Senhor tem para nós é muito grande. Quer viver o novo, irmão? Deixa o Espírito Santo falar com você de novo. Aquilo que Ele já falou há anos atrás e você não fez. Hoje não vai ter porta. Não vai ter porta. Porque essa bagagem aí não sai com porta. Não sai com ato profético. Sai com renúncia. Essa bagagem aí, sabe quando que ela sai? Quando você entra para o quarto. Espírito Santo, mostra para mim quais são as bagagens que têm atrapalhado o chamado que o Senhor tem para mim. Aí você com o olho fechado, ele começa a falar. É as brincadeiras, são os palavrões, o desrespeito, a falta de respeito com as pessoas. Aí ele começa a falar das amizades, da influência. Aí ele começa. Aí quando você assusta, aquilo que você nunca imaginou que seria um empecilho, ele vai provar para você que é. Só que hoje a maioria quer entrar para o quarto, não é para isso. Quer entrar para o quarto para isso aqui, ó. Que seja pela manhã. Bom dia, Deus. Graça e paz. Olha, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é grande, maravilhoso. O Senhor é Pai da eternidade.
Quero agradecer o Senhor por aquilo que o Senhor é. Quero agradecer o Senhor pela benevolência que o Senhor tem nos concedido. Mas olha, Pai, deixa eu te falar algo. Eu estou precisando, viu, de trocar o carro. Olha, eu também estou precisando de emagrecer. O Senhor podia dar uma ajudinha aqui, né? Olha, minha namorada está brigando demais comigo. Não dá para o Senhor dar uma tratada nela lá, não? Ô, Pai, estou precisando reformar a casa, o dinheiro não está dando. O Senhor podia abrir uma outra porta aí para mim, né? Não, meu marido, em nenhum momento para ouvir o que ele tem para dizer. É a igreja hoje, cara. É só petição, petição. Mas não ouve quando ele pede. E não faz quando ele ordena. O que eu quero ver ainda vivo, porque só vê quem está vivo, é você vivendo o novo de Deus. Eu tenho prazer de ver pessoas vivendo o novo de Deus. Pessoas que não têm medo de perder, porque sabem que a perda é ganha. Fica de pé no seu lugar. Eu vou orar por vocês.